Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu penso que um dos problemas que a maioria das pessoas não percebe é que as palavras são poderosas, que de fato são a substância viva. E, ao entrarmos nas Escrituras, vamos começar a falar disso, eu acho que vamos construir o fundamento. Quando você sair desta série de vídeos e estudos sobre a vida, o poder das palavras, suas palavras serão poucas, mas quando você as falar, elas significarão algo para você. Porque sabe, não há vida nas palavras de algumas pessoas de jeito nenhum. Não há vida ali porque não há fé ali. Veja, é a fé que faz com que as palavras vivam. E alguém diz, mas irmão Caps, veja bem, não diz que Deus libera fé na palavra que vem da sua boca? Sim, Deus liberou fé na palavra dele. E as palavras dele são vivas para ele. Mas veja, a não ser que você libere alguma fé nas palavras dele à medida que fala, então a Bíblia é um livro morto no que diz respeito a você se você não acredita no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Agora, só para uma introdução, eu gostaria de destacar algumas coisas, só para deixar claro do que vamos falar aqui e como vamos abordar. Oséias disse, o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Agora, ele está dizendo algumas coisas que eu acho que a maioria de nós sabe hoje, mas na época dele era uma revelação e ainda é uma revelação para algumas pessoas hoje. Oséias 4:6 diz que o povo de Deus é destruído. Agora note que ele não disse porque o diabo é muito poderoso, ele concordou com o que foi dito e ele vai correr atrás de todo cristão e fazer tudo o que ele quiser, por isso que o povo de Deus é destruído? Não, ele não disse isso. Ele disse o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento, por fracassar em ter conhecimento e entendimento, e por causa disso são destruídos. Agora, quando falamos sobre a vida das palavras e o poder das palavras, às vezes você chega em coisas sobre as quais as pessoas nunca pensaram, muito menos meditaram, nunca tiraram um tempo para elas. Porque às vezes nós aprendemos algumas coisas, enquanto crescemos na vida, que simplesmente funcionam. E eu sei que você provavelmente já ouviu isso. Eu ouvi quando eu estava crescendo, eu era do departamento infantil, eu não lembro onde era, mas eu lembro que foi. Cantavam aquela musiquinha. Cantavam paus e pedras podem quebrar os meus ossos, mas palavras não me machucam. Bem, nada poderia estar mais longe da verdade. Palavras te matam. Especialmente se você não sabe como operar na lei do Espírito de Deus, na lei espiritual a respeito da palavra de Deus, em suas palavras. As suas palavras podem lhe destruir tão rápido quanto as de qualquer outra pessoa. No entanto, as palavras de outras pessoas trabalharão contra você e te causarão severos problemas na vida se você não souber como combatê-las. Você pega pessoas dizendo sobre você, ele vai fracassar, não vai conseguir, e você fica só observando. E você tem 15, 20 pessoas falando contra você dessa forma, e você diz que não percebe de onde todos os problemas estão vindo. Você diz que não entende porque tudo isso está acontecendo, porque tudo está dando errado. Eu te digo, pessoas cristãs, pessoas que nasceram de novo, são as pessoas mais perigosas do mundo com as suas bocas. Porque elas acreditam que o que elas dizem vai acontecer. A maioria, assim, especialmente quando estão falando dos seus problemas, elas acreditam que tudo o que elas dizem sobre isso é verdade. Elas estão liberando fé em uma força negativa. E se você não souber como combater isto, você realmente tem problemas. Eu sei que alguns estão pensando, eu simplesmente não acredito que outras pessoas podem ter esse efeito sobre minha vida. Mas podem por causa da liberação que elas dão para forças negativas e fé negativa. Agora, eu tenho boas notícias para você sobre esse assunto. Eu quero que você abra comigo, vamos direto para a Bíblia aqui, em Hebreus, capítulo 4. Agora, aqui temos uma passagem da Bíblia a qual vamos nos referir em várias ocasiões ao ensinar este assunto. Vamos ler a partir do verso 12. Diz, porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas,
e discerne os pensamentos e intenções do coração. Agora, notem aqui que o escritor faz uma declaração que diz, porque a palavra de Deus é viva. A palavra viva, no grego aqui, foi traduzida do grego, ela tem um significado que está muito bem determinado aqui nessa tradução, é mesmo viva. A palavra de Deus é viva, uma tradução diz que ela é uma substância viva. A palavra de Deus é uma substância viva. É uma força viva, é uma força vital. Ela é cheia de fé. Não é simplesmente a fé de alguém, é a fé de Deus. É por isso que ela é viva, é vital, ela é viva, é uma substância viva, é poderosa, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Agora, a espada de dois gumes a que se refere aqui é a língua. A palavra de Deus é mais poderosa que qualquer palavra que pode ser falada contra você, ou contra Deus, ou contra qualquer indivíduo. A palavra de Deus é mais poderosa do que isto. Agora, se você começa a perceber que o que Deus disse é o que vai prevalecer ao longo do tempo, não é o que o homem disse, mas o que Deus disse. A não ser, é claro, que o homem fale a mesma coisa que Deus diz. Agora, aqui ele diz que a palavra de Deus é viva e poderosa, ela está viva, é uma substância viva. E eu quero falar um pouco sobre isso antes de continuarmos com o resto. É uma substância viva. Ela é viva. Jesus disse em João capítulo 6, verso 63, ele disse, as palavras que vos falo, elas são espírito e elas são vida. Ele diz então que as palavras são vida. Provérbios diz que a vida para aqueles que a encontram e saúde para toda a carne. Toda a sua carne. Cura para o corpo, pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus é viva, é uma substância viva, é a vida de Deus, é a unção e a vida de Deus que está nesta palavra. Agora, quando vemos isso à luz deste versículo dizendo que ela é viva, que ela é poderosa, que ela é mais afiada que uma espada de dois gumes, que ela é mais poderosa e mais afiada do que a língua de qualquer um, e foi por isso que eu disse bem no começo que, se você não sabe como combater o que as pessoas estão dizendo contra você, possivelmente você encontrará problemas no caminho. Porque muita gente são bons crentes abençoados em seu coração, mas confusos, não entende, não tem entendimento a respeito das palavras que falam e falam maldições contra você. Agora, e alguém diz, eu não acredito muito nessa coisa de falar maldições. Bem, você não acredita então no que Jesus disse, porque Jesus amaldiçoou a figueira, ele falou maldição. E ele fez isso com palavras faladas, liberadas da sua boca, faladas de uma forma negativa contra uma figueira, um objeto inanimado, e a coisa secou e morreu. Agora imagine quantos negócios você já matou da mesma forma. Alguns de vocês em seus negócios, em situações em que você teve problemas, você pode voltar agora, e especialmente depois de ter ouvido isso, volte e analise e descubra por que algumas coisas aconteceram daquela forma. Não foi culpa de Deus, foi porque liberamos forças negativas. Ao invés de falarmos vida àquela situação, falamos morte àquilo. Proclamamos que fracassaria, que não seria bem-sucedido. Desta forma, aconteceu exatamente como profetizamos. E aí Deus acaba levando a culpa por tudo. Bem, não deve ter sido a vontade de Deus. Mas você vê, nossa palavra falada libera uma força. Agora, se alguém fala mal de você, se fala contra você alguma coisa ruim, você diz, como eu vou controlar o que essa pessoa diz? Você não pode. Você não pode controlar o que falam de você, mas você pode matar a eficácia disso, pegando as palavras de Deus, o que Deus disse sobre você, e proclamando, falando o que Deus disse, proclamando, podem ter profetizado que você vai quebrar, vai fracassar, que você não vai ter dinheiro para pagar as contas do negócio que você começou agora, bem, qualquer coisa. Mas se você está falando, proclamando, declarando a palavra de Deus, então, eles têm um problema nas mãos, porque não vai acontecer da forma como profetizaram. Agora vem a razão pela qual a palavra de Deus é poderosa, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, é porque a vida de Deus está nela.
Ela é a palavra da fé. O apóstolo Paulo chama a palavra de Deus a palavra da fé. Ele disse: esta é a palavra da fé que nós pregamos. Então, a palavra de Deus está cheia de fé. Esta fé é a força vital, é a energia, eu gosto de falar assim, é a energia divina de Deus. A fé é a energia divina de Deus e ela foi liberada na sua palavra. E é por isso que a palavra de Deus, ela é mais poderosa, ela é viva, é uma substância viva, porque a vida de Deus está nela. Deus falou sua vida nela. Esta vida é liberada nela. Mas se você deixar a palavra de Deus, a promessa de Deus, e quando eu estou falando da palavra de Deus a respeito de você, eu estou falando das promessas de Deus no Novo Testamento. Vê, essas promessas são para nós. O apóstolo Paulo declarou assim, ele disse: esta palavra que eu prego não é sim e não. Não era sim para algumas coisas e não para outras, ou seja, esta palavra que eu estou pregando é o Evangelho, são as boas novas. E ele disse: todas as promessas de Deus são sim e amém. Boas notícias, não? Ele está dizendo: Deus já disse sim para todas as promessas de Deus. Não há nenhuma promessa na palavra, sabe, sobre a qual é dita: bem, eu suprirei todas as suas necessidades em riqueza e glória por Cristo, mas, ou se, e veja, eu quero que você entenda que há algumas condições para algumas coisas dessas. Mas a coisa que precisamos estabelecer no princípio de tudo é que a palavra de Deus, sua palavra, é a sua vontade. Então, se há uma promessa a respeito de finanças, de cura física, o que quer que seja no Novo Testamento aqui, então essa palavra é liberada para nós. Isso não significa que você vai simplesmente ter porque Deus falou, liberou ou profetizou sobre isso. Significa que já está lá, ele já disse sim sobre isso, é a vontade dele. Veja, as palavras contêm a vontade de Deus. A palavra de Deus contém a vontade dele. E eu sei que não é a palavra de todo mundo que faz isso. Sabe, algumas pessoas que falam dúvida, incredulidade, engano, mentiras e hipocrisia. Mas Deus não se deixa enganar. Então a sua palavra é a vontade dele para você. E por isso, sabe, o Espírito de Deus me disse isso uma vez, eu estava meditando sobre esse assunto e ele disse: a palavra de Deus é a vontade dele para o homem e a intenção de Deus é que a palavra do homem seja a vontade do homem para com Deus. O que quer que você fale, isso deve ser a sua vontade. Palavras faladas que não são a sua vontade são palavras que formam falas tortas, perversidade dos lábios, a Bíblia chama, e estas coisas trabalham contra você. Veja, Deus libera fé suficiente na palavra dele para trazer à manifestação aquilo que ele diz, se as pessoas decidirem crer e agir sobre isso. Como eu disse, não significa necessariamente que vai acontecer com você só porque você leu o versículo na Bíblia. Porque tem uma parte que temos que desempenhar aqui, que é, temos que pegar a palavra de Deus, temos que crer na palavra de Deus, temos que falar a palavra de Deus, e então a fé virá. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, ele disse então, falando dos versos anteriores nos quais ele vinha falando sobre falar a palavra da fé, ele disse: a palavra está perto de ti, na tua boca, e então ele diz: e em teu coração. Se você entende essa questão, eu acho que isso vai te ajudar mais do que qualquer coisa sobre a fé, se entender que a palavra de Deus tem que primeiro estar na sua boca e então vai para o seu coração. Sabe, às vezes você tem que deixar a palavra descer da sua cabeça direto para o seu coração e elas apontam para o coração físico. Bem, ele não está se referindo ao coração físico do homem. De fato, eu não consigo encontrar uma passagem onde Jesus se refira ao coração físico do homem. Ele está falando do núcleo, do centro do seu ser. Na verdade, eu acredito que é ao espírito do homem que ele está se referindo. Agora, quando a palavra de Deus entra no seu coração, de lá ela vai para a sua boca. E aí ela vai para o seu coração. Você vê como forma um círculo completo? Porque a forma de receber a palavra no seu coração é tê-la primeiro na sua boca. Veja, existem duas etapas em
confessar, falar, citar o que Deus diz e elas resultam em coisas diferentes. E o grande problema que a maioria das pessoas encontra é que elas nunca passam da primeira etapa. Elas nunca saem da primeira fase para entrar na segunda fase, afinal. E é assim porque a palavra de Deus é vida e é luz. E por isso você tem que falar para tê-la no coração, para que ela se torne parte de você. Não vai acontecer só porque está dito na Bíblia. Então, pelo que Paulo disse que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, então, para que a palavra se torne viva em você e na sua situação de vida, na circunstância que você está enfrentando, então você tem que falá-la até que a fé venha. Agora notem que o apóstolo Paulo não disse que a fé vem por ter ouvido a palavra de Deus. Se ele tivesse dito isso, se fosse verdade, então todos nós que já ouvimos tanto da palavra de Deus teríamos toda a fé necessária, não seria necessário esforço. Porque já teríamos. Se a nossa fé viesse por apenas termos ouvido, mas ele diz que vem por ouvir, e a palavra ouvir, no original tem sentido contínuo. Então, Paulo coloca em perspectiva quando ele diz que a fé em Deus, na sua palavra, vem por ouvir a palavra de Deus. E então, por outro lado, se você medita nisso um pouco mais, entende que a fé no diabo, a fé no inimigo, a fé na doença, a fé na enfermidade, vem por ouvir as palavras do diabo. Você não pensaria que um cristão poderia falar as palavras do diabo, não é? Não, se soubesse não faria, mas Deus profetizou pelo seu profeta Oséias. Ele disse: o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento, porque não sabem disso. Veja, você não pode viver em saúde falando doença e enfermidade, é impossível. Porque aquilo que você fala é no que vai crer. O que você crê é do que vai falar. Porque quando chega na sua boca, vai para o coração, e quando chega no coração, vai para a boca. E isso consome você. Dia entra, dia sai, você pensa a doença, fala a doença, acredita na doença, você está doente. E simplesmente começou com palavras. É claro que você poderia estar com alguns sintomas físicos quando começou, mas piorou. Começou a piorar quando você falou sobre isso. Os seus problemas vão se multiplicar quando você cede ao problema e fala continuamente sobre ele. Sabe por quê? Porque há vida nas palavras. Existe vida nas palavras e existe morte nas palavras. Você pode falar vida e você pode falar morte. Da mesma boca saem vida e morte dependendo do que você fala. Vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto quando chegarmos no livro de Tiago. Ele fala da língua e diz que ela é mal incontido, cheia de veneno mortal. Mas veja, ele está falando da língua que não é domada. Ele diz: nenhum homem pode domá-la, mas graças a Deus o Espírito Santo pode. Então, se você quiser ser eficiente na sua obra, para com o Evangelho, para com Jesus, no seu trabalho, onde quer que seja, deve haver uma disciplina na sua vida, nas palavras que você fala. Porque há momentos que você joga as mãos para cima e fala todo tipo de coisa, faz todo tipo de más confissões. Mas não é hora de fazer isso. Esta é a hora de cingir a sua mente com a palavra de Deus e começar a proclamar o que Deus diz. Veja, é aí que você descobre que a maioria das pessoas adicionam ao seu fracasso, adicionam ao seu problema, porque se viram contra si mesmas, começam a falar contra si mesmas. Agora o diabo sabe o que Marcos 11:23 diz, sabe o que Jesus disse em Marcos 11:23. Todo aquele que disser ao monte, ao problema, à situação, à situação financeira, à situação física, à situação social, à situação familiar, situação matrimonial, todo aquele que disser a isto, seja removido, seja lançado no mar, vá embora, suma. Ao problema, você entende, é a isso que ele está se referindo. E não duvidar em seu coração, mas crer que estas coisas que diz vão acontecer, ele terá, eu quero que você atente para o que ele está dizendo, ele terá tudo aquilo que disser. Agora, não é só porque ele disse. E eu acho que às vezes nos perdemos aí, as pessoas dizem, sabe, tudo que eu preciso fazer é dizer. Não, tem mais além de dizer.
Veja, você adiciona vida às palavras. Quando as fala, você faz com que várias coisas aconteçam. Eu comecei a falar com você sobre isso e acabamos entrando em outro assunto, mas a primeira etapa da confissão e proclamação, dizer o que Deus diz, de fato, faz um pouco mais do que só fazer a fé vir. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus, esta é a primeira fase, isso faz a fé vir e faz com que esta fé entre em você. Agora veja, Deus já liberou a fé. Em sua palavra, a palavra dele contém a fé. Não é o caso de você tentar convencer Deus a fazer algo ou forçá-lo a fazer alguma coisa que ele não quer fazer. Este é um dos problemas que eu já ouvi pessoas dizendo: você está tentando forçar Deus a fazer algo que ele não quer fazer. Você fica confessando a palavra e acha que vai forçar Deus a fazer algo. Não, não, não. Eu apenas vou tocar naquilo que Deus já me deu. Veja, a fé está aí. A vontade de Deus está aí. É a vontade dele que a promessa seja cumprida em você nesta vida, não quando você chegar no céu. E é claro que há algumas promessas na Bíblia que são depois do céu, mas estamos falando das promessas gerais da Bíblia, da bênção de Abraão, que vieram para o corpo de Cristo e que são nossas agora. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele supre todas as nossas necessidades em riqueza e glória por Cristo Jesus, à medida que ativamos e damos vida a estas palavras. Então a primeira etapa é falar o que Deus fala e gerar um pouco mais do que só fazer a fé vir e programar seu coração e a sua mente e encher seu coração com a palavra de Deus. Agora veja, nem todo o poder está nisso. Ouça bem o que eu vou dizer a você, é importante. Nem todo o poder está na confissão da palavra de Deus no estágio inicial. É mais ou menos fazer com que a fé vem. Toda vez que você fala, a fé vai ficando mais forte sobre aquela promessa em particular. Agora, à medida que você fala essa promessa, vez após outra proclamando, você começa a crer mais forte porque a fé está vindo. Não apenas isso, você está renovando a sua mente com a palavra de Deus. Veja, você tem que aprender. De fato, desaprender algumas coisas é o que tem que fazer. Você tem que desaprender a incredulidade. Você não fica andando por aí e um dia diz: eu vou parar com a incredulidade, e coloca ela de lado como um casaco que está usando. Você não faz isso. Depois de passar 20 anos treinando-se para a dúvida, você não vai se livrar dela em 5 segundos. É um processo. E as coisas que você aprendeu a crer ao longo dos anos, coisas até que você aprendeu na escola dominical. E algumas coisas não deveriam ser ensinadas na escola dominical, algumas nem foram, você só pegou ideias da escola dominical. Você apenas entendeu daquela forma. E você achou que Deus estava contra você, mas se você fosse bom o suficiente, então Deus responderia a sua oração, mas não é assim de jeito nenhum. Você achou que estava tentando convencer Deus a fazer algo. Mas não, Deus já disse sim às suas promessas que estão na palavra. Então, a palavra de Deus é cheia de fé. Esta palavra é viva. Ela é uma promessa viva. Agora, esta Bíblia, este livro, não vai fazer nada por você enquanto ficar nas páginas deste livro. Sabe, você pode levar esse Novo Testamento a um hospital, você pode abri-lo em 1 Pedro 2:24, uma grande passagem sobre cura, e deitar a Bíblia nessa passagem sobre o indivíduo durante 6 semanas. Ele não vai ser curado porque você pôs a Bíblia com a promessa em cima dele. Mas ainda assim, esta palavra é viva, é uma substância viva. Ela é poderosa. Mas ela deve ser ativada pela sua voz ou pela voz do indivíduo. É assim que se libera a fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus e falar a palavra de Deus. Então ela tem que ser ativada, você tem que soprar vida nela. Agora, a palavra de Deus é a força vital. É viva, poderosa, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito. Agora, por anos, as pessoas pensaram que o espírito e a alma eram a mesma coisa, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus os divide. A palavra de Deus os divide. Há uma divisão aí. E das juntas e medulas e discerne os pensamentos e intenções do coração.
e não há criatura alguma que não se manifeste à vista dela. Agora notem que ele diz à vista dela. Falando da palavra de Deus aqui, falando sobre a palavra de Deus, ele usa um pronome pessoal. À vista dela. A palavra de Deus é viva, e quando você a lê, quando você a fala, ela revela para você o que você é e ela vai manifestar o que você é. Eu acredito que foi Tiago talvez Pedro também, que mencionou que a palavra de Deus funciona como um espelho. Ela te mostra o que você é. Eu imagino que agora você está correndo para 1 Coríntios capítulo 13 para ler o grande capítulo do amor, para tirar a sua imagem dali. Porque ele fala sobre como devemos andar em amor, e à medida que você lê o que a palavra diz sobre isso, veja, ela discerne os pensamentos e intenções do seu coração. As coisas que você fez ou faz se enquadram nisso, se não, ela já discerniu os pensamentos e intenções do seu coração. E está revelado, aberto para você, assim como se você olhasse no espelho. Então a palavra de Deus é viva, é uma substância viva e ela revela e ela fala. É cheia de vida. A palavra de Deus é poderosa. Agora, se aprendermos a usar a palavra de Deus e alinharmos as nossas palavras à palavra dele, então temos uma conexão e, de fato, o que isso faz é trazer de volta tudo ao começo, ao princípio, ao que Deus intencionou fazer desde o princípio. Quando ele criou Adão, a língua dele primeiramente estava ligada ao Espírito. Ele falava palavras espirituais, ele se comunicava com Deus. A Bíblia diz que ele andava e falava com Deus no jardim. A força vital procedente de Deus se comunicava com Adão. Uma substância viva. Deus soprou a vida naquilo. Perceba, quando Adão pecou, ele perdeu aquela comunhão com Deus e aquela intimidade com a palavra. Ele andava e falava com Deus na viração do dia, a Bíblia diz dessa forma. Quando ele pecou, então ele teve a sua língua ligada agora à sua cabeça. E é claro, eu sei que a língua dele originalmente estava ligada no espírito e também na mente, porque nós sabemos hoje você pode ter sua língua ligada à sua cabeça e falar algumas coisas da sua cabeça, mas quando você é batizado no Espírito Santo e fala em outras línguas, você tem a sua língua ligada de volta ao Espírito. Você consegue falar a linguagem espiritual de novo. E a palavra de Deus, então, se torna viva dentro de você, uma substância viva. E isso faz com que o poder de Deus flua dentro das suas palavras. Se você domar a sua língua, e eu acredito que é aí que a maioria das pessoas tem problema em disciplinar a sua língua. O apóstolo Paulo disse: apresentem seus corpos a Deus, como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Bem, a língua é parte do corpo, e é o último membro ao qual devemos ceder. Alguém disse: afinal, para que serve esse falar em línguas? Para que serve toda essa coisa estranha? Bem, a Bíblia diz que fala-se a Deus e não a homens. Há uma comunicação de vida aí. Agora, a palavra de Deus, em forma de livro, está adormecida. Ela é viva, sim, mas ela está apenas aí. De fato, não está realizando nada na forma de livro. Mas quando você põe dentro de você, quando ela entra e você começa a falar, e a forma de pôr ela dentro de você é começar a falar para que ela entre. A primeira fase para ter a palavra de Deus dentro de você é falá-la. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: está na sua boca primeiro e então no coração. Veja, ele estava se referindo a uma passagem no Velho Testamento, Deuteronômio, no capítulo 30, onde o escritor diz que a palavra está muito próxima de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumpri-la. Não está nos céus para que digas: quem subirá por nós e a trará para nós para que possamos ouvi-la e cumpri-la. Não, ele diz que a palavra está bem próxima. Diz: está muito próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Então, é importante que entendamos isto, que a palavra de Deus, quando é falada, é poderosa. Ela não perdeu nada do seu poder. Essa palavra é tão poderosa como sempre foi. Eu me lembro algo que o Espírito de Deus me disse anos atrás.
Eu estava orando no Espírito e ele disse: minha palavra não perdeu o seu poder. E ele disse: a minha palavra não está vazia de poder. Mas ele disse: o meu povo é que está vazio de fala, ou seja, a palavra de Deus promete cura ou prosperidade. Ele disse: a palavra não está limitada no seu poder para trazer isso. Ele diz: o meu povo é que está limitado na sua fala. Ele fala como o mundo fala. Dúvida e incredulidade, e eles falam as palavras do inimigo, ao invés de proclamar o que eu disse. Ele disse: existe poder criativo na minha palavra que vem à tona à medida que se fala e traz a manifestação da promessa à sua vida. Ele disse: da mesma forma é o poder do mal presente nas palavras do inimigo para afligir e oprimir qualquer um que as fale. Eu quero que você pense um pouco nisso. Ele disse: se você fala as palavras que o inimigo fala, ele disse, então há poder nas palavras do inimigo para lhe afligir e oprimir. É de onde ele tira o seu poder. Ele tira da sua boca. Veja, o diabo sabe o que Deus diz, que você terá o que diz se crer e não duvidar no coração. Ele sabe que não pode impedir Marcos 11:23 de funcionar, porque é um fato, uma lei. Então o que ele tem que fazer é convencer você a usar isto de forma reversa. Te fazer proclamar doença, pobreza, problemas da vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas que são boas, puras, perfeitas, amáveis, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se há algum bom testemunho nisso, ele diz: pense nestas coisas. Porque veja, as palavras, na verdade, são pensamentos falados. E quando você pensa em coisas boas, vai falar coisas boas. Por isso que não é possível falar doença e enfermidade e viver em saúde. Não dá para falar pobreza e derrota e ser bem-sucedido. Porque você está liberando forças com a sua boca que vão trabalhar a seu favor ou contra você. Então, no princípio, vamos entrar nisso. Esse é só o começo do ensino, é um apanhado geral, mas quando Deus estava lá no início, olhou para toda a terra e a sua forma, isso está em Gênesis capítulo 1, verso 2, e diz que a terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora notem que o Espírito de Deus estava lá. Deus olhou e viu as trevas, o Espírito de Deus pairando ali, mas nada aconteceu até que Deus falou. E é aí que começamos a ver o poder das palavras. Deus falou e disse: haja luz, e houve luz. E alguém diz: eu entendo isso porque, sabe, este era Deus. Bem, temos então que entender onde Deus fala um pouco mais adiante, do verso 26 ao 28, façamos o homem à nossa imagem, e que eles tenham domínio. Como é que o homem ia ter domínio? Da mesma forma que Deus tem domínio. Agora veja, quando Deus viu as trevas, ele disse luz. Ele liberou as suas palavras, liberou a sua fé em suas palavras. Agora, não obstante não houvesse luz ali, naquele vasto monte de trevas ali, ele falou luz. Ele falou a coisa que não estava lá. A força vital liberada de Deus é a fé. Agora, aqui há algo que eu quero pontuar. A palavra de Deus está cheia de fé. Ele pegou as suas palavras e as encheu com fé. Ele usou as suas palavras como containers para carregarem a sua fé por ali, no meio daquele vasto nada de trevas. Agora, o que ele usou as suas palavras para transportar a sua fé. Agora, quer você perceba ou não, é o que as suas palavras estão fazendo todo dia. Estão transportando o que você crê. Agora, se você ficar perto das pessoas por um pouco, você vai poder localizá-las. Porque vão começar a falar. E quando falam, vão falar o que acreditam. E quanto mais falam o que acreditam, mais acreditam no que falam. E quando falam o que acreditam e acreditam no que falam, vão falar o que acreditam e creem no que falam. E o que acreditam se fortalece. Agora podem falar fé, cura, saúde,
prosperidade, ou doença, enfermidade e destruição, não importa. A mesma lei funciona. Elas vão acabar tendo o que estão dizendo. Agora vamos entrar em outras coisas nas próximas sessões que nos mostram que Jesus nos ensinou sobre fé e palavras. E sabe, você planta sementes falando. É assim que é no reino de Deus. Veja, estamos operando no reino de Deus aqui na Terra. O reino de Deus já veio, e a forma de operarmos nesse reino é pelo poder das palavras. Nós vivemos em um sistema de palavras. Quer você já reconheça isso ou não, eu não sei, mas eu quero que você perceba o mais rápido possível que vivemos no sistema de palavras de Deus. É assim que esse planeta opera. Toda autoridade é dada por palavras. Todas as coisas são feitas e recebem poder através de palavras. É claro, há outros meios, mas as palavras são o princípio. Provavelmente toda a guerra que já foi travada começou com palavras no início. Palavras. Elas são forças de vida ou podem ser forças destrutivas, dependendo de como você as usa. Agora temos o fato de Deus ter falado luz quando havia trevas. Ele levou esse fato ainda mais adiante em Gênesis 11:12, quando disse que tudo produz de acordo com seu tipo. Veja, se você fala trevas, vai produzir mais trevas. Você fala luz e vai produzir luz. Mas veja, você não terá a manifestação disso como Deus teve, na mesma velocidade, porque não está tão desenvolvido como ele está. De fato, até que você se discipline, provavelmente não vai estar desenvolvido em nada porque você não crê que nada do que você diz acontece. Porque estamos muito programados para um pensamento negativo e errado. A um ponto tal que ofuscamos e escondemos a nossa fé em nossas próprias palavras, entende? Você vê isso quando escuta algumas pessoas falando às vezes. Mas Deus não fez isso, sabe? Deus falou o que quis dizer e quis dizer o que disse. Jesus se agarrou a isso e andou por toda parte, pregando e ensinando. Ele disse, eu só falo o que ouço meu Pai falar. Não seria bom se tivéssemos igrejas que só falam o que Deus disse, que não deixassem más notícias saírem da boca? E alguém diz, mas estariam ignorando o problema. Isso é só pensamento positivo? Não, não. Não é a mente sobre a matéria, é Deus sobre toda a matéria. Não estamos falando da mente de jeito nenhum, estamos falando do coração do homem, do que ele crê com o seu coração e diz com a sua boca, que pode mudar nações, o mundo, e realmente pode mudar o mundo em que você está vivendo. Se você olha ao redor e não gosta da colheita que está recebendo, eu sou fazendeiro e qualquer bom fazendeiro sabe que se você não gosta do que está colhendo, cheque a semente que você está plantando. Você não pode plantar pepinos, espinheiras, ervas daninhas e querer colher trigo, querer colher milho. Não é possível isso acontecer. Então nossas palavras são como sementes. Deus usou isso no princípio para criar o universo. 10 vezes em Gênesis a Bíblia diz Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, e continua se você ler até o final. Deus está tentando nos mostrar o que causa a criação. Não aconteceu de repente, não foi algo que aconteceu por causa de uma grande explosão em algum lugar. Deus falou a existência, o poder criativo de Deus. Ele falou, liberou a sua fé nisso. Agora nos versos 26 e 27, 28 aí ele fala sobre façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante. Agora se você notar aqui, 28, e Deus lhes disse, sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei toda a terra e subjugai-a e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Deus deu autoridade ao homem para fazer isso. Agora eu sei que há pessoas, e se você cresceu numa igreja tradicional, você foi ensinado e bitolado com a ideia de que você é um pobre vermezinho de Jacó, que você não tem valor nenhum, que você não pode fazer nada. Mas Deus deu ao homem a autoridade para ter domínio sobre toda coisa que se rasteja.
Você tem domínio sobre os vermes? Você tem domínio sobre todas as coisas na vida? Mas você vai ter que aprender a operar no sistema de palavras de Deus. Veja, ele terá tudo aquilo que disser. Se crer, se não duvidar no coração, tudo aquilo que ele diz acontecerá. Veja, falamos de várias coisas sobre fé e confissão e vamos continuar falando nos próximos vídeos até que você entenda isso. Porque você precisa entender que a palavra falada não necessariamente traz a manifestação das coisas, mas é uma fase que começa, é uma semente plantada. Existe vida na semente. E esta semente não vai produzir a não ser que seja plantada. Então, ao plantar a palavra de Deus, ao falar a palavra de Deus como ele fala, você se desenvolve em uma fé que é como a de Deus. A fé do tipo de Deus. Quando você libera a fé em cada palavra, suas palavras se tornam poderosas. Agora podem levar semanas, meses, às vezes até anos para algumas coisas, para você se desenvolver, até um ponto em que creia que as coisas vão acontecer. É uma questão de ativar o que Deus já prometeu. E não estamos falando de confessar coisas ou falar coisas que Deus não quer que você tenha. Estamos falando de confessar coisas que Deus já prometeu para você. Veja, é aí que as pessoas se perdem. Elas tentam usar as suas palavras, a sua autoridade para conseguir coisas que Deus não quer que elas tenham desde o princípio. Mas veja, a palavra de Deus é uma substância viva. Ela é capaz de produzir exatamente aquilo que Deus prometeu, mas você tem que ativá-la, tem que pôr em movimento por suas palavras, falando o que Deus disse, declarando o que Deus disse. Então, Adão, na verdade, foi uma duplicata do tipo de Deus. Sendo Deus um espírito, ele criou Adão como um ser espiritual e soprou em suas narinas o fôlego de vida. A Bíblia diz que ele se tornou alma vivente. A Bíblia diz que ele soprou em suas narinas o espírito da vida. Então, esta vida que ele soprou foi a mesma vida que estava nele, em Deus. Agora, algumas pessoas querem colocar exceções nesta declaração. Não, o homem não é uma duplicata de Deus, mas foi exatamente assim que Adão foi feito. Ele foi criado à imagem de Deus conforme sua semelhança e é capaz de operar no mesmo nível de fé. O próprio Jesus disse, se você crê, assim será com você. Ele disse, todas as coisas são possíveis a Deus. E ele disse em outro lugar, tudo é possível àquele que crê. Bem, isso indica para mim que somos capazes de operar exatamente no mesmo nível de fé de Deus. Veja bem, eu estou dizendo que somos capazes, que o espírito humano é capaz de crer como Deus crê. Mas você tem que se treinar nisso. As suas palavras são sementes que estão sendo faladas diariamente, e quer você perceba ou não, há vida nessas sementes. Agora eu estou dizendo vida, mas algumas sementes carregam morte, mas são sementes de morte. Existe uma semente viva da morte, ela produzirá a morte. Mas ela está viva, ou seja, ela não é uma semente morta, mas a vida que está nela produz morte. Isso acontece quando você fala coisas negativas. Qualquer fazendeiro sabe, você planta uma semente, você a deixa plantada e ela produzirá o que quer que você esteja plantando. O que quer que você plante vai colher. É melhor checar a semente. Suas palavras são poderosas, escolha-as com cuidado. O nosso tempo acabou. Eu peço que você continue acompanhando essa série e vamos continuar daqui de onde paramos. E eu vou falar para você sobre como usar suas palavras para que sejam efetivas na sua vida e na vida de outros. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.